Oi, pessoal! Vamos hoje iniciar um caminho juntos. O ano de 1205 foi um ano muito importante na vida de Francisco de Assis. Mas é no caminho para Assis que Francisco enfrenta a sua maior prova. Ele se encontra com o leproso. E muitos acreditam que tenha sido o próprio Cristo, na veste daquele leproso, a colocar Francisco à dura prova. E Francisco, em um primeiro momento, acredita que o Cristo quer que ele restaure aquele local, mas para isso ele vai precisar de dinheiro. É neste momento que entra em cena este lugar, Folinho, distante apenas 14 quilômetros da cidade de Assis. Francisco então não veio aqui simplesmente pelo comércio facilitado. Ele veio para simbolizar que ele partiria do centro do mundo para fazer o seu percurso em direção ao centro do Espírito. Temos aqui a estátua de Francisco, que dá banho em um leproso. Esse leproso era muito revoltado, não gostava de nenhum dos frades que viessem a tomar conta dele. E blasfemava, injuriava, ofendia todos eles. E Francisco pede para ele, para cuidar dele. E ele insulta Francisco, mas aceita. E Francisco assim dá um banho nele. E no momento que Francisco vai lavando a sua pele, vai curando todas as feridas. Crer é olhar. É um olhar atento, sério e prolongado. Um olhar mais simples do que o da observação. Um olhar que olha e nada mais. Um olhar ingênuo, um olhar de criança. Olhar em que toda a alma se lança. Olhar da alma e não do espírito. Olhar que não pretende decompor seu objeto, mas recebê-lo recebê-lo inteiro na alma pelos olhos. Estamos aqui, a Adriana veio de Roma, está em Campinas visitando a família. E aí, retribuindo a visita que eu fiz a ela lá, quando a gente fez uma palestra lá no Movimento. Ela veio aqui no apartamento para a gente fazer uma entrevista e falar sobre uma coisa, um momento muito importante, um aprendizado muito importante de Assis, do nosso querido Francisco de Assis. E aí, Adriana, de que se trata? Eu não gosto de sofrer. Você gosta de sofrer? Não. Não, a gente está querendo aprender a sofrer bem. O que é aprender a sofrer bem? Aprender com o primeiro momento. E aí você pensa assim, é alegria aprender com a dor? E também eu acho que é um convite, porque é muito fácil a gente saber amar quem ama a gente, né? Então, amar quem nos enxota, quem nos maltrata, é um exercício pleno da faculdade do amor incondicional. Então, como diz Paulo, se não tiver amor, nada vai ser. Então, Francisco, eu acho que pega a mesma coisa e fala, se eu não aprender a amar aquele que me maltrata, eu não chegarei à perfeita alegria. Esse é o grande choque de realidade que Francisco traz, né? Ele consegue se aproximar muito do modelo de Jesus em termos de conduta e comportamento e o que ele pensa e o que ele faz, né? Ele se torna como um verdadeiro servidor. Conclui a perfeita alegria dizendo assim, já que eu não tenho nada para oferecer, eu ofereço pelo menos aquilo que eu posso viver por amor ao Cristo. A experiência da dor, das escolhas que a gente faz, no livre-arbítrio que Deus nos dá. E ele sabia que a única luta digna de ser vencida era a luta interior de nós mesmos. Porque quem vence o outro é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. É invencível. Essa é a maior batalha. Esse inimigo interno, essa construção de uma solidez interna, é finalmente viver Deus em nós. Aquele ponto que Paulo diz, já não sei quem vive,
Francisco é quem vive em mim. A gente chega lá. Se A Deus gente um dia quiser. consegue. A cidade de Spoleto também teve sua participação na vida de Francisco. Foi na fonte de Clituno que ele descansou junto com um escudeiro. Segundo Celano, uma voz lhe pergunta de quem ele poderia obter mais préstimos, do servo ou do Senhor. Francisco responde, do Senhor, e a voz continua. Por que então insistes em procurar pelo servo? Na Catedral de Santa Maria Assunta, ainda se encontra a carta autografada original que Francisco escreveu para Frei Leão. Os biógrafos não sabem bem quanto ao local em que Francisco tem escrito essa carta, mas todos presumem que ele estivesse no eremitério que fica na sagrada montanha de Monte Louco, a apenas 8 quilômetros de Spoleto. Francisco construiu 7 minúsculas celas de madeira em 1218, pertinho de uma igrejinha dedicada a Santa Catarina de Alessandria. Seus amigos brincam, dizendo que ele está pensando em se casar. E Francisco diz assim: minha esposa será a mais nobre e mais bela do que todas as outras que vocês conhecem. Excederá as outras na beleza e na sabedoria. Francisco quer casar com a senhora pobreza, casamento bem mais profundo, porque ele, naquele momento, assinava um compromisso de ser fiel a uma causa bem maior, a causa do Evangelho, não somente pregada com palavras, mas integralmente vivenciado por ele em companhia da Senhora Pobreza. É uma alegria conversar com vocês sobre São Francisco de Assis e hoje eu vos convido a conhecer a minha biblioteca e o meu espacinho franciscano, que é esse daqui. Assim, ele entendeu que o único valor é Deus, o qual ama as criaturas e, amando-as, as cria. Por sua vez, as criaturas são gratas pela vida recebida e assim se movimenta uma troca de amor que nunca cessará. Frei Leão nasce na última década do século XII e morre em 13 de novembro de 1271. Foi amigo, confessor e secretário de Francisco. Assim narrou Frei Leão o seu primeiro encontro com São Francisco de Assis. Tu te lembras, Pai Francisco, este indigno que pega hoje a pena a fim de narrar a tua crônica era humilde e feio mendigo no dia de nosso primeiro encontro, até que numa noite, no auge do meu desespero, Deus tomou minha mão e também a tua, Pai Francisco. A chuva do céu banha meu coração. Ele se rompe, lança um renovo e surges tu, Pai Francisco. Surge então a inovação das cidades. Um mundo de mercadores saem girando pela Europa em busca de enriquecimento. Nasce assim um intercâmbio social que vai provocar profundas transformações nas relações humanas.
Este fato está intimamente relacionado com a eclosão da fraternidade franciscana e o rápido desenvolvimento da mesma. Com a ambição crescente e com a circulação monetária, as cidades que estavam se confraternizando se tornaram inimigas. Houve separatismo através dos muros nos perímetros das cidades para se protegerem. Eles viviam em estado contínuo, constante de alerta, quando não em guerra aberta. O Evangelho mostra para ele o verdadeiro caminho da autêntica fraternidade humana. E Francisco, assim, vira as costas à febre do dinheiro e segue o exemplo do Cristo, pobre e humilde. Bom, amigos, chegando a esse ponto, nós podemos perceber que o ideal de Francisco era reformar, reestruturar a sociedade, onde todos os seus indivíduos não vivessem mais em competição, mas em constante colaboração, em plena harmonia, todos trabalhando em prol de uma saúde orgânica, única de todos, onde o bem do outro era o meu próprio bem. E assim, Francisco, através do Evangelho, quer nos pacificar com Deus, quer nos pacificar uns com os outros, eliminando assim toda e qualquer forma de opressão. Oi, pessoal! Nós hoje vamos entrar em um lugar que marcou muito a vida de Francisco. Aqui foi cenário de vários acontecimentos na vida dele e era um lugar que ele amava com particular devoção. A porciúncula, que significa pequena porção. Bom, gente, foi aqui nesse ambiente que Francisco viu claramente qual era a sua vocação. Foi aqui que ele acolheu os primeiros companheiros, fundou a ordem. Foi daqui que ele enviou os primeiros frades a anunciarem a paz. Foi aqui, no Domingo de Ramos, de 1211, que Clara foi consagrada ao Cristo por Francisco, fundando a Segunda Ordem. Foi aqui também, numa noite de julho de 1216, que Francisco obteve do Cristo e de Maria o famoso perdão de Assis. Aqui é a Capela do Trânsito. Segundo os biógrafos antigos, este foi o lugar que Francisco deitou no chão, sem os seus vestidos, porque ele queria ir embora daqui em estado de absoluta pobreza. É aqui que ele termina o seu Cântico das Criaturas, adicionando a estrofe da Irmã Morte. E hoje, olha só, gente, não sei se eu vou conseguir, mas até o Frade Emanuele viu agora, nasceu no pombinho e tá lá recebendo os eflúvios de amor de Francisco por todas as criaturas, em que ele se joga nos espinhos, as gotas de sangue se transformam em rosas e os espinhos desaparecem. E isso nos faz perceber que o caminho para seguir o Cristo, seguir o Evangelho, é árduo, é espinhoso, pode nos cobrir de dúvidas em alguns momentos, mas o Cristo nos oferece rosas, enquanto que se nós continuarmos na ilusão, pensando de encontrar rosas nas escolhas do mundo, nós ali iremos encontrar somente espinhos. Oi, pessoal! Então, como prometido, nós continuamos aqui na Porciúncula para falar para vocês exclusivamente sobre o perdão di Assis. Ciao, Fra Emanuele. Ciao Adriana. Ti ringrazio che ci dai la possibilità come frati della Porciúncula di condividere questa gioia anche con tutte le persone che ci guarderanno, perché questo perdono è un regalo che Francesco fa a tutto il mondo, perché capisce che quella è una preghiera potente,
bella, ed è un modo per condividere quell'esperienza di misericordia che lui prima di tutto ha sentito qui dentro. Allora quel gesto che fa un po' strano, un po' forte, non fatelo per carità voi a casa, vuole essere proprio questo, un condividere insieme a Gesù quella sofferenza. Ecco che capita il miracolo. Quelle spine diventano rose senza spine, che ancora oggi crescono solo in quel roseto. È un piccolo pezzo di terra. Nel nostro orto le abbiamo piantate, ma crescono con delle piccole spine. Qui Francesco capisce molte cose, ma io credo che uno dei messaggi più importanti sia quello di annunciare il Vangelo a tutto il mondo, affinché questo messaggio che stiamo trasmettendo a voi, anche voi possiate condividerlo con più persone possibile, che questa porziuncola possa essere veramente il cuore non solo di noi frati che ci abitiamo, ma anche di voi che siete amici di San Francesco. Nos conta Maria Estico no seu livro intitulado São Francisco de Assis, sobre o presépio de Greccio. Francisco compreendia que se todos os homens tivessem tido como ele, presente e concreta, a imagem do Salvador, amariam a Deus de fato e não somente em palavras. Por isso, à volta da cruzada, com o espírito inflamado pelas recordações dos lugares santos, cogitava no meio de reerguer a fé, não só com a pregação, mas também com a evocação dramática de uma das cenas da vida de Jesus.